Olá! Então Thaís já entrando aqui. Olá, queria cumprimentar aí. A primeira a entrar foi a Lilian Poli, né, a mãe da Marina. Prazer em ver a senhora virtualmente. Sejam todos bem-vindos. Hoje nossa live da semana é sobre transformação digital. Vamos aguardar o pessoal entrando. A Thaís já entrou também. Deixa eu... Sejam todos bem-vindos. Hoje o tema é transformação digital com Thaís Tumeleiro, advogada da área. Opa, apareceu aqui a Thaís. Uma entrada da Thaís, então. A live de hoje, nós escolhemos aí o tema que ficou mais latente ainda tá mais latente ainda com a questão do home office, isolamento. Então ele foi escolhido aí a dedo. Mas a dedo ainda foi escolhida a nossa convidada, a doutora Thaís, que eu vou esperar ela entrar para fazer a apresentação. Estou vendo aqui vários conhecidos, alunos, seguidores aí, a Tati está aí, doutor Tiago. Vamos lá. O Thaís está quase entrando, já está aparecendo aqui que está aguardando. Esperar aqui mais um pouquinho. Bem, a Thaís Tumeleiro não está conseguindo entrar. A gente vai tentar aqui de novo. Sejam todos bem-vindos. Bastante gente, pessoal animado. E as sócias queridas estão aqui nos prestigiando. Então, vamos começar a falar um pouquinho do tema até a Thaís conseguir conectar. Acabei de colocar aqui novamente um aceite. A Thaís, para quem não sabe, ela é advogada. Opa, apareceu! Olá, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda! Tudo, obrigada! Obrigada! Bem, eu estava contando aqui para quem está nos assistindo já o motivo da escolha do tema transformação digital e estava esperando para fazer a tua apresentação quando tu tivesse entrado. Bem, que bom. Eu quero apresentar a Thaís. Em nome da For Law, primeiro eu quero agradecer que tenha aceitado participar da nossa For Life. Estou muito, muito contente e honrada por ser a moderadora hoje. E a Thaís, ela é advogada, né, que é muito importante para nós agora, gente como a gente, né, advogada. Ela atua na área de direito digital e também de LGPD. E o mais interessante, ela fez a transformação digital do escritório que ela é sócia. Ela é vice-presidente da comissão Startups da OAB. E muito peculiar, que eu adorei, ela é colunista do portal Tech SC da NSC. Então, assim, ela faz de tudo, né? Então, no final das contas, é a tecnologia, a advocacia, até jornalismo, é isso. Temos que empreender, né? Temos que empreender. E é o que no teu currículo me chama muita atenção. E a gente sabe o quão competente tu és como advogada e estamos muito contentes que estás aqui conosco. Silvia, eu que agradeço, eu estou super feliz com o convite. Eu acompanho a For Law desde o surgimento e eu sou suspeita porque eu tenho uma admiração imensa pelo trabalho que vocês estão fazendo. Ainda mais uma empresa que ela é fundada e gerida por mulheres, então isso por si só já é um motivo de orgulho. E acho que o trabalho que vocês estão fazendo, principalmente nesse momento de pandemia em que os advogados, enfim, precisam olhar para a advocacia de outras formas, com outros vieses, é ainda mais relevante, mais significativo. Quando a gente fundou a Comissão das Startups lá em 2017, a gente foi na CAT, que é a Associação Catarinense das Empresas de Tecnologia, se apresentar, enfim, fazer um primeiro contato. E o primeiro comentário que a gente escutou da CAT é: precisamos mais mulheres empreendedoras, mais mulheres inovando. Então, parabéns para a For Law e contem comigo. Obrigada. A gente está muito feliz aí que tu tá aí fazendo o nosso primeiro projeto juntas aí com essa live. E o tema de hoje, então, é transformação
transformação digital, não tinha como ser outro tema relacionado contigo, assim, transformação digital tá em ti. Isso que a gente falou agora no teu currículo. E eu não vou me enrolar aqui, eu quero ouvir a Thaís falar. Thaís, a minha primeira pergunta, que eu acho que é a principal, e que ontem a gente postou ainda na Follow falando assim, quem é que tem medo da transformação digital, né? As pessoas têm medo de se transformar na mudança e também têm medo, quando a gente fala em digital, tecnologia, ferramentas, eles têm a impressão de que talvez um robô vai pegar o trabalho dele, mas a tecnologia ela está aqui para nos ajudar, né? Para melhorar o nosso desenvolvimento como advogado, também atendimento com o cliente, com a forma como nós trabalhamos mesmo. Bem, eu vou deixar a tu falares aí o que é essa transformação digital, principalmente esse link com a advocacia, e aí eu faço mais uma provocação, né? A transformação digital é só tecnologia? Vamos lá, então. Eu acompanhava algumas iniciativas e algumas discussões sem antes saber que isso era transformação digital, por conta desde o começo da faculdade, eu namorei com engenheiro de computação, então eu tive muito contato com empresas de tecnologia desde muito antes de me tornar advogada. Eu era uma estudante de direito quando eu comecei a ter mais contato com essa área. E eu achava muito sensacional, eu via algumas iniciativas das empresas de tecnologia, via algumas iniciativas de indústrias e empresas voltadas à transformação digital, e eu tinha um pouquinho de dificuldade em ver como isso se aplicaria ao direito, enfim, principalmente à advocacia. E aos poucos a gente vai entendendo e vai também tendo um pouco mais de confiança em trazer isso para o direito, porque a gente precisa, inclusive, de coragem para fazer esse movimento todo, né? E então, assim, a ideia da transformação digital, antes de mais nada, ela não é só tecnologia, né? E a ideia é que realmente eu não tô aqui para vender nenhum software hoje, né? A ideia é que a gente converse um pouco realmente sobre a minha ideia de transformação digital, um pouco do que eu venho entendendo e aplicando, né? A ideia da transformação digital é fazer uma transformação estrutural dentro, seja de uma empresa, seja de um escritório, em que ela vai refletir diretamente na estratégia e na cultura e no processo de organização dessa empresa. E ela traz dentro dessa estrutura a tecnologia com um papel de destaque. Então, a gente falou em estrutura, a gente falou em cultura, a gente falou em estrutura organizacional e, através da tecnologia, a gente promove esses elementos, essas esferas dentro da empresa. Então, a primeira coisa, quando me perguntam sobre transformação digital e quando eu converso, é qual software tu usa? Eu disse, olha, antes disso, a gente tem que dar um passo atrás e entender um pouco desse movimento todo, do quanto ele é possível e do quanto ele é capaz de transformar, muito mais do que habilitar um software dentro de um escritório, né? Então a gente fala de transformação digital, a gente vai trabalhar todos esses pilares e um deles vai ser a tecnologia, né? Mas na prática, então o que é a transformação digital? Falei estrutura, cultura, organização, mas o que seria realmente a transformação digital? Eu separei, Silvia, se tu me permitires, eu queria falar muito rapidamente sobre 5 pilares da transformação digital, para a gente entender como que se aplicaria um pouco mais, de forma mais efetiva na prática, assim. A ideia, o primeiro pilar que a gente tem que olhar quando a gente começa um processo de transformação digital é olhar efetivamente para os clientes, que é o motivo do qual a gente, inclusive, advoga, né? É atender os nossos clientes. E quando a gente fala em atender os nossos clientes, a gente começa a desmistificar um pouco da advocacia, do quanto a advocacia formal, ela é jurídica, ela é cheia de termos técnicos de difícil compreensão. E foi-se um tempo em que falar difícil para o cliente era sinal de competência, era sinal de causar uma boa impressão, né? Hoje, mais do o juridiquês, um monte de termos que fogem... nossa, termos em latim, credo. Então, assim, o quanto isso era bonito, né? Tu sabia que o teu advogado era bom quando ele usava um monte desses termos. E, na verdade, a primeira coisa que eu penso quando eu penso em cliente é como é que a gente aprimora essa comunicação com o cliente. O quanto a gente precisa realmente estreitar esse canal de comunicação, seja através de um linguajar mais simples, seja através de ferramentas de melhor comunicação. E quando a gente fala em cliente, existe uma prática que é muito utilizada e partiu muito das empresas
de tecnologia e empresas que desenvolvem aplicativos, que é a experiência do usuário. E daí a gente traz isso para dentro do direito. O que seria a experiência do usuário? Como é que o usuário, no nosso caso, os nossos clientes, eles se relacionam conosco? Desde a pré-contratação, da contratação e depois que o nosso serviço foi prestado. O processo transitado de julgado, o êxito, o dinheiro está na mão ou o problema foi resolvido. Como é que a gente faz todo esse caminho de contato com o nosso cliente? Então, olhar para essa experiência do nosso usuário, ver o quanto de fato o nosso cliente está satisfeito, não só com a sentença, mas com todo esse processo de contratação, de comunicação, foi eficiente, foi ágil. Essa é uma primeira sugestão que eu dou ao olhar para os nossos clientes, né? A segunda coisa, o segundo item que eu proponho é identificar qual o valor do nosso serviço que a gente está prestando para a advocacia. Então, a gente precisa, além de entregar uma sentença, vai muito ao encontro, esses são todos pontos que eles estão muito relacionados. Então, assim, o que é o valor que eu estou entregando? Pode ser um êxito, pode, no final das contas, quando a gente judicializa algo, é o êxito que a gente procura. Mas e se não for? O que for? Quais são os outros elementos? Às vezes é agilidade no atendimento, às vezes a gente precisa ser muito rápido, porque uma semana seguinte o direito já se perdeu. Às vezes a gente precisa encontrar uma solução num modelo de negócio, olhar para o teu cliente de perto e entender onde é que o teu serviço pode entregar valor para ele. É pensar em negociações extrajudiciais, encontrar soluções criativas. Então, de fato, identificar valor naquilo que a gente presta, né? Uma vez eu estava conversando sobre isso, assim, e alguém levantou a polêmica da previsão de que a advocacia é um serviço indispensável, então, por si só. Não, a gente não tem que pensar assim, a gente tem que descer desse patamar que, enfim, nunca deveria ter existido e se aproximar dessa realidade de contato com o nosso cliente, né? O próximo, terceiro dos 5 itens que eu levantei é a competição. Eu acho que a gente compete com tanta coisa, com tanta gente, são tantos advogados no Brasil, mas a gente compete também com o Google, porque o Google tem um monte de resposta de advogado. A gente compete com outras soluções de tecnologia. Então, como é que esse movimento todo de transformação colabora na nossa própria competição, né? O quarto item é inovação. E inovação é grego, não é latim, é grego, né? Inovação é aquele negócio que aquela galera de bermuda e meia colorida faz em startup, né? Não necessariamente. Inovação não é fazer um aplicativo. Eu sempre falo, mas daí tem que fazer um aplicativo. Software, né? Não é só um software. Então eu brinco assim, mas meu escritório é super inovador, a gente tem uma solução, ou a gente está desenvolvendo um aplicativo. Mas a ideia de inovação é pensar realmente qual que é o problema que eu tenho para resolver, então identificar realmente um problema e como que você resolve esse problema gerando valor. Então, muitas vezes a inovação dentro de um escritório não resolve com tecnologia. Às vezes ele resolve com gestão. Às vezes ele resolve encontrar uma solução diferente de comunicação entre a própria equipe. Seja um escritório pequeno, seja um escritório muito grande, né? E para terminar na ForLaw, desculpa te cortar. Aqui na ForLaw a gente tem tratado bastante sobre a multidisciplinariedade, né? Assim, a importância das outras áreas para o direito. Porque assim, o direito, Perfeito. De uma maneira geral, o básico, né? Isso aí o advogado tem a obrigação de saber. Mas Perfeito. eu acho que o contato com ele com as outras áreas, que eu acho que vai fazer o crescimento dele, né? Não, concordo plenamente. Eu acho que mais do que nunca, Silvia, além das questões de direito que a gente obrigatoriamente tem que estar em constante atualização e aprimoramento, é pensar também nas soft skills, né? É pensar nas outras habilidades que a gente tem que trazer para dentro da advocacia, né? Desde as soft skills quanto relacionamento com outras áreas. Então, hoje surge no direito algumas profissões muito interessantes que começam a se misturar. O cientista jurídico, então você vai ter análise de dados atrelado ao direito, você tem um legal hacker, você tem então uma pessoa nessa parte de tecnologia voltada para o direito, as próprias legal techs, law techs. Então, de fato, mais do que nunca, as áreas elas vão se misturando e conversando, né? E acho que esse é um momento muito legal. Acho que foi o tempo que você só podia ser advogado. Não, você pode ser advogado, empreendedor e lançar soluções, enfim. Acho que isso é muito, muito legal, assim. Tá, e então fechando... a gente tem os clientes, valor, competição, inovação e o último, dados. A gente precisa entender os dados que o nosso escritório possui
Então, tanto ver o valor que nós temos dos dados, quanto discutir a segurança que nós temos dessa informação. Esse é um ponto que para mim é bastante relevante, eu converso muito sobre isso, um pouco é por causa da minha própria área de atuação, de direito digital e proteção de dados, mas a gente precisa olhar, é um ponto sempre de muita preocupação quando eu converso, às vezes informalmente, com alguns colegas e tal, às vezes o seu escritório é mais um amigo, ele mais um amigo, ou ele sozinho, que tipo de ferramentas de segurança estão sendo investidas e cercadas principalmente os dispositivos, né? Que tipo de ferramentas de segurança sobre esses dados que os escritórios e os advogados possuem, né? Então, esse é um ponto de bastante relevância, de bastante atenção. A gente vive num mundo absolutamente... Toda semana a gente acompanha vazamento de dados, então o advogado possui muito dado, né? Ele armazena muita informação, muito dado. A importância de entender... clientes também? Sim, muitas. Então, às vezes, informações que podem pôr a perigo negócios, enfim, relações familiares, enfim, uma infinidade de riscos e preocupações, né? Então, esses são os 5 pilares que eu entendo, assim, que vão fazendo, revendo e trabalhando esses 5 pilares, a transformação digital, ela vai começando a fazer sentido, né? Então é muito mais que tecnologia, né? Só um software. É muito mais. Software. Não, o software ele pode resolver parte do problema, mas não resolve tudo, né? Então, e qual seria o valor, então, da transformação digital? E aí eu te pergunto também, não só para um escritório de maior porte, mas também para um escritório pequeno, aquele advogado autônomo que trabalha numa cidade menor, ou que ele está começando, um jovem advogado. É ele mesmo, ou ele, talvez um estagiário? Qual o valor de transformação para esse tipo de escritório, o pequeno e o grande? Então, eu acho que mais do que tudo, Silvia, o advogado que não entender que esse é um movimento que ele faz parte, ele vai ficar obsoleto, assim, né? Eu entendo que o movimento da transformação digital ele é absolutamente necessário para a sobrevivência e prosperação desse advogado ou desse escritório, e ao mesmo tempo acompanhar os movimentos de tudo que está acontecendo em tribunais e tudo mais. Mais do que nunca isso faz sentido, né? A gente está vivendo uma pandemia em que alguns meses atrás audiências virtuais era algo muito difícil de você conseguir fazer. Às vezes a gente precisava, né? Eu preciso fazer uma audiência. Precisava movimentar uma série de pessoas, liga para um cartório, liga para o outro, dá 3 pulinhos, peticiona, reza e vai que dá certo. Hoje em dia não, a gente, por conta da pandemia, acelerou muito. E eu entendo que o advogado que não acompanha esse movimento, ele fica restrito, na verdade, a uma advocacia que cada vez mais ela vai diminuindo até que ela cabe, né? Então, eu acho que acompanhar esse movimento, porque os clientes mudaram muito, né? O cliente, ele não quer mais a gente brinca, né? Ai, meu Deus do céu, eu tô andando na rua e encontra um cliente, ele quer saber da movimentação do processo. Então vamos pensar diferente, vamos pensar em como que a gente pode, na verdade, alcançar através da transformação digital esse cliente, nos relacionarmos com esse cliente de uma forma diferente, né? Então, o valor disso é tanto no serviço que a gente presta, quanto nos tornarmos competitivos e até uma questão de sobrevivência mesmo, assim. Precisa acompanhar esse movimento. Bem, então, respondi? Respondeu. Eu acho que, no final das contas, o valor tem muita relação com o resultado com o cliente, né? Tipo, porque esse é o objetivo da advocacia, né? Nós precisamos dos clientes para sobreviver. Então, a gente tem que mudar o resultado com ele, né? Então, já que a gente já está tratando disso, eu já pergunto para ti sobre a tua experiência com a transformação digital. Porque eu sei que tu fizesse um trabalho longo de transformação digital no escritório de grande porte e queria saber como é que foi ser a responsável por toda essa transformação e como é que foi. Queria que tu contasse um pouquinho para a gente, acho que. Assim, Silvia, toda vez que a gente desenvolve um projeto que ele é grande, um projeto que ele tem muitas etapas e que ele é demorado, é sempre mais assustador. É fácil a gente resolver uma coisa que ela é muito pequena de você resolver. Mas quando você pensa num assunto grande como é a transformação digital, que ela passa por vários setores, ela passa por várias atividades do escritório, seja de uma pessoa só ou de um grande escritório, a gente tem que realmente visualizar um projeto de médio e longo prazo, né? Então, quando a gente começou a
esse movimento no escritório desde 2018, a primeira coisa é identificar quais que são os pontos que a gente quer resolver. Então, a gente foi realmente para nos reunimos e começamos a mapear os pontos realmente que eram necessários de melhoria. Depois disso, a gente começa um movimento que, no meu entender, ele precisa ser contínuo. Então, a gente no escritório não chama de projeto, a gente chama de programa, porque um programa, a gente continuamente está passando por um movimento de transformação digital. E a gente começou identificando isso, e são 2 anos que a gente vem passo a passo, né? Então, a gente vai aos pouquinhos. A gente começou revendo algumas questões de infraestrutura. Naquela época era importante a gente analisar algumas questões de infraestrutura, e depois começamos esse mapeamento, né, de cultura, de soluções. A gente trabalhou muito a parte de revisão de gestão de atividades e processos, até hoje, na verdade. Hoje eu passei a manhã numa reunião com uma equipe discutindo algumas implementações e revisões de processos, e depois, enfim, a gente já se apoiou em novas tecnologias, porque a gente precisava fazer essa mudança de tecnologia para comportar outros elementos da transformação. Então, nós acabamos fazendo uma troca de tecnologia e, continuamente, a gente está revisando esse trabalho, né? Me parece, assim, que quem acha que fez a transformação e acabou, ela não entende de transformação, porque tá tudo mudando o tempo todo, né? A comunicação com o cliente, ela vai ter que ser aprimorada o tempo todo, constante. Então, o desafio foi bastante grande, porque tem uma charge que eu gosto muito, uma imagem que eu já botei em algumas apresentações, que é assim: quem gosta de mudança? Aí todo mundo levanta a mão. E quem quer mudar? Aí ninguém levanta a mão. Então, você promover essa mudança, porque implica em mudanças de hábitos, e as pessoas não gostam de mudar aquilo que elas estão acostumadas a fazer. Então, promover a mudança, principalmente no escritório com um pouco mais de 80 pessoas, foi bastante desafiador, assim. Às vezes eu escutava assim: mas eu prefiro do jeito que estava. Não, mas isso faz parte de um conjunto maior de atividades, enfim, de desafios que a gente tem implementando. E dentro do escritório, eu tenho trabalho por pelo menos mais um ano de coisas que a gente já tem mapeado para desenvolver, né? E eu acho que sempre eu faço uma analogia quando a gente fala em programas de adequação e proteção de dados, que a gente não sai do 0 aos 100 quilômetros sem passar por 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4. Então, esse processo, apesar de parecer às vezes desafiador, até desmotivador, ele é absolutamente necessário. A gente tem que ir o passo a passo dentro do escritório, da corporação, para realmente contemplar todas as etapas, né? Ô, Thaís, desses passos todos que vocês fizeram até hoje, qual foi o mais desafiador? Qual foi o mais difícil, talvez, de toda a equipe aceitar? Tem algum específico? Eu acho que são romper os velhos hábitos. Eu acho que são romper, assim, os hábitos, romper velhos hábitos e hábitos que são coletivos. Porque, às vezes, você propor uma mudança de algo que, teoricamente, ele não está atrapalhando ninguém, mas, na verdade, a repercussão disso a médio e longo prazo é muito grande, é muito difícil. É um processo de convencimento e enfim, de constante apoio, assim, né, muito de motivação mesmo. Tipo, acreditem, isso faz parte, né, acreditem, isso precisa, né. Entender a parte de investimento, realmente escolher as soluções, porque, Silvia, cá entre nós, tem muita solução no mercado. Muita, cá entre nós e todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? Mas, assim, tem muita solução no mercado. E entender exatamente o que você precisa para a sua realidade é muito importante. Ontem eu participei de uma live, de um evento da OAB, em que o presidente da Comissão Nacional das Startups estava falando, e ele falava muito sobre o quanto eles investiram em tecnologia no escritório deles. E o escritório, ele trabalha muito com direito massificado, então, assim, são volumes gigantescos de audiência a dia. E ele falava muito do quanto isso revolucionou o trabalho dele. E eu fiquei pensando muito a quem que se adequa a essa realidade. Porque muitas vezes o advogado que ele é sozinho, que ele é ele mais um sócio, ele mais um sócio, mais um estagiário, uma realidade de 2, 3, às vezes não é um software que ele precisa para resolver uma dor dele.
Às vezes a dor dele lá no interior, e eu sou do interior e sou lá do extremo oeste de Santa Catarina, e conheço essa, enfim, nunca advoguei lá, mas tenho muitos amigos e colegas lá com quem eu mantenho muito contato. Beijo, São Miguel, né? Beijo, São Miguel. Às vezes o desafio é conseguir, enfim, boas redes de internet em um determinado horário, num determinado bairro. Às vezes o problema ele pode ser muito grande ou muito pequeno, no ponto de vista, assim, isso é pequeno para o escritório grande, mas isso é um grande problema para o escritório, de repente, de menor porte, que está numa cidade mais afastada, enfim, num bairro mais afastado. Então, essa é uma das coisas que eu converso muito dentro do escritório, com colegas, assim, sobre a escolha das soluções. Tenha claro qual é o problema que você quer resolver, porque não adianta, e essa é uma analogia que eu acho ela muito boa. Não adianta você comprar uma Ferrari se você não vai ter um piloto sequer para a Ferrari. Ou pior, ela nunca vai sair da garagem. Então, ter uma Ferrari, essa analogia, na garagem para bonito, para ver, não adianta. Não, isso não traz o valor que o escritório, que o advogado precisa na realidade das suas atividades, né? Então, é uma provocação, enfim, que eu faço, compartilhando um pouco dos desafios que eu vivi nesse processo e vivo nesse processo de transformação. E é isso, eu acho que... Thaís, aproveitando esse gancho que está se tratando Claro. aí de advogado, sozinho, etc., vamos entrar, então, em quem sabe assim, em como é que a gente pode fazer essa transformação digital, então, para o escritório de pequeno porte? Porque, às vezes, realmente não é aquele super mega software, né, que eles tentam vender lá, que tem às vezes um custo muito alto para o escritório no primeiro momento, ou também as ferramentas que ele usa não é para o teu tipo de cliente, porque cada cliente, né, tem o cliente pessoa física, tem as empresas maiores, então às vezes tem a interligação, né, do teu software com o de uma empresa maior, mas depende de quem é o teu cliente, né? E tem a questão de massa ou não. Então, o escritório pequeno, o que ele pode usar? Quais são as ferramentas? Eu até pego mais um pouquinho. E quais ferramentas, talvez até gratuitas ou com custo baixo, para ajudar o advogado que está começando ou que está querendo fazer essa transformação agora? Antes de entrar nas ferramentas e sugerir algumas coisas, eu quero fazer muito uma provocação, que é o seguinte: precisa tentar. Acho que a pessoa que está curiosa e querendo entender esse movimento da transformação e investir nisso na sua realidade, seja então um advogado 5, 10 ou 15, precisa tentar. Eu acho que não é de primeira. Para decidir o software que, por exemplo, eu escolhi, eu entrevistei outros 9. E eu fiz um monte de reuniões, eu fiz um monte de teste, mas tem que tentar, tem que testar o que você está usando, tem que testar o que você está se propondo e ser muito persistente naquilo que você está tentando usar. Porque eu posso ter uma baita ferramenta, se na primeira dificuldade ela não me atende, eu vou abandonar? Talvez não, talvez é necessário um ajuste, enfim, para que isso funcione. Tem muitas ferramentas, e daí, falando de software jurídico mesmo, eu não vou entrar no mérito de um ou outro, eu acho que tem muitas opções no mercado. A sugestão que eu dou para quem está escolhendo um software jurídico é identificar, antes de ir para uma reunião dessas, quais os problemas que você efetivamente precisa resolver. O seu problema é qual? É gestão de documentos? Você precisa realmente um local para gerir seus documentos? Você precisa um gestor de prazos e atividades? Você precisa distribuir timesheet? Identifica o que naquele momento você precisa para saber perguntar e entender o que o software te disponibiliza. Então, assim, além do software, outras ferramentas que a gente poderia pensar e fazer uso. O próprio Google, ele disponibiliza uma série de ferramentas que eu acho que auxiliam muitos advogados. A gente parte daí para um produto já em nuvem, então já traz a mobilidade para o advogado. Os custos, tem versões gratuitas e tem versões pagas, né? Lembrando que quando utiliza a versão gratuita, sempre tem que dar uma olhada no que você está compartilhando de dado, porque daí tem a questão da segurança. Às vezes você está usando dados importantes de clientes numa ferramenta paga que talvez não tenha tantas camadas de segurança, então é só um conselho que eu dou. Não estou dizendo para não usar, mas é só fazer essa análise, né? As ferramentas pagas, os valores são bem compatíveis, eles não são valores extraordinários, e dentro do Google, por exemplo, você tem tanto Drive para repositório de arquivos, tanto
o Google Meet, que era o antigo Hangouts para reuniões. Eu mesmo tenho utilizado demais, eu passo o dia conectada no Google Meet, faço reuniões o dia inteiro. Isso garantiu muita proximidade com o cliente, apesar do distanciamento social. Então, o cliente, ele sabe que ele está amparado e sendo ouvido pelo advogado, isso foi bastante positivo. Dentro do Google tem uma ferramenta que eu gosto bastante, que é o Google Keep, KEPP, que é um apoio de tanto para anotações quanto para guardar. Vi esse link, quero ler depois. Você faz então esse gerenciamento de anotações. Eu Esse eu não gosto conhecia. bastante. É bem legal. Ele tem, inclusive, algumas extensões para o celular, então, às vezes, quero ler isso aqui depois, agora não. Então, você vai utilizando os repositórios, ali fica bem legal. Dentro do Google mesmo, tem a parte de documentos e planilhas, e daí essa é uma sugestão, assim, eu entendo que para algumas atividades muito complexas, as soluções mais tradicionais, como da Microsoft, às vezes elas atendem melhor, mas para uma atividade mais não tão complexa, essas ferramentas em nuvem ajudam bastante a gerir as atividades, né? E as planilhas também do próprio Google é muito bom. Eu utilizo muito o Google e eu aprendi a utilizar o Google Planilha e o Google Drive, o Google Documentos, e para mim eu tenho a opção de usar o Microsoft e eu não uso. Até os slides de aula, hoje eu uso o Google Slides. E porque a facilidade de eu abro meu e-mail, daí abro a janelinha ali, estão todos os documentos, e eu posso mexer de qualquer lugar, então se eu estou em casa, ou se eu estava antes no tribunal, onde eu estivesse, eu conseguia abrir, fazer uma edição na hora, já ficava salvo, e eu acho uma facilidade. Hoje a gente também usa bastante o compartilhamento, né, para conseguir editar no mesmo momento aquele arquivo. Então, tem um caso mais complexo, ou então, assim, é um prazo que é para ontem, né? Porque às vezes, né, tipo, eu tenho lembrança de usar o Google já faz, imagina, já faz mais de 10 anos, imagina que eu já uso o Google, ó, e já tinha essa opção do Google Drive que ninguém gostava, e eu e outro advogado, o cliente chegou no dia, tinha que entrar com mandado de segurança no dia, e a gente fez a peça em conjunto, cada um no seu computador, e aí cada um ia fazendo uma peça, e uma parte da peça, isso foi muito legal, só que na época, quando salvava, subia para os dois, era terrível. Mas agora isso não acontece mais, o Google aperfeiçoou. Não, a edição é remota, né? Você vai fazendo as edições e vai atualizando os dois arquivos, né? Não precisa salvar, né? Cor. É muito bom. Eu sou realmente fã do Google e acho que não perde em nada mais para a Microsoft, lá para a Microsoft. Quando você trabalha com a parte financeira, a parte de planilhas dá bastante diferença. Isso, quando você faz a gestão financeira, o documento do Excel, o formato Excel, ele realmente tem mais soluções. Então, teste, na experiência própria, assim. Mas essa é uma ferramenta, são algumas ferramentas que para o advogado que ele é sozinho, que enfim, ele está começando, que vê o jovem advogado, são ferramentas riquíssimas de gestão e de controle, de organização interna, sem precisar muitas vezes de um software, né? Então essa seria uma solução, assim. Algumas outras que, enfim, vou falar de algumas que me vêm assim. O repositório de arquivos, além do Drive, tem o Dropbox, que também é bem famoso, enfim, e funciona muito bem, consegue fazer algumas extensões bem bacanas, assim. Outras soluções de conversa e videochamada, além do WhatsApp, porque hoje em dia muita gente anda fazendo vídeo com WhatsApp. Tem o Appear, que também é uma solução de videochamada bastante interessante. Para conversa, principalmente conversas de equipe, o Slack também é uma ferramenta bacana, que você tem algumas funcionalidades dentro, inclusive formar grupos, enfim, tem uma ferramenta de chat bastante utilizada, muitas empresas grandes estão se apoiando nessa ferramenta. Trago uma provocação também sobre uma ferramenta de produtividade, que eu particularmente é um assunto que eu também gosto muito, quem sabe no futuro a gente converse sobre produtividade, mas é uma ferramenta é uma técnica utilizada chamada Pomodoro, então um software chamado Tomato, é muito legal, ele consegue fazer a gestão de atividades, então, por exemplo, de manhã eu preciso fazer, claro, você pode organizar isso no Google Agenda, mas ele trabalha algumas técnicas de produtividade muito bacanas, assim. Muito bacana, eu usei no meu mestrado e eu fiz um stories, inclusive tá nos nossos destaques ali de produtividade. Legal! Sobre o Pomodoro, foi a primeira ferramenta que eu quis falar, porque você tem que fazer uma peça que precisa de concentração,
É, como te ajuda, né? Como a gente perde tempo fazendo pequenas tarefinhas e não foca uhum, na tarefa prioritária. Então é aham, muito. A Luana já está é, fazendo piada com a gente aí, dizendo que nós somos as rainhas do Pomodoro. Imagina, eu uso é, Pomodoro desde a época da dissertação do mestrado, já faz muito tempo, e é. ele é muito útil. E a outra ferramenta que eu trouxe, que aí provavelmente tu deves falar, não sei se tu gosta, é o Trello, Ah, que é é a muito segunda bom. ferramenta que a Follow Uso trouxe muito. e que é muito interessante. E tudo isso, e o Trello, a versão que eu uso é a gratuita, Uhum, eu e é também. super Uhum. útil. Uhum. Ah, o Trello ele é uma ferramenta de gestão de projetos, então ele é bastante personalizável, você escolhe realmente tantos projetos, você pode criar dentro vários projetos, então eu tenho um só do movimento de transformação digital, eu tenho um do meu projeto de produção de dados, eu tenho outros para atividades pessoais mesmo, e você cria, né, só para o pessoal entender, cria-se algumas regras para colunas e você vai criando tags e vai acrescentando. Por exemplo, você cria na primeira coluna atividades a fazer. Então você identifica todas as suas atividades e na medida que você vai concluindo, você vai arrastando ela para o lado. Ela é uma ferramenta super simples, mas super interessante e muito eficiente nessa visualização total, né? Às vezes nessa função de gerir muitas atividades ao mesmo tempo. Quer ver o jovem advogado, que ele é o contador do escritório, ele é o Ele é administrador, ele é o tudo. controle de prazo, ele faz audiência, né? Então precisa realmente ter essa estrutura. A base do Trello é que você consiga esvaziar a sua cabeça, porque assim, tu tá fazendo Isso. um negócio aqui pensando assim, ai, não posso esquecer que eu tenho que fazer isso. Ah, tem que botar, eu não posso esquecer que eu tenho que botar isso na lista do seu mercado. Uhum, Então assim, tá cheio de pequenas coisinhas na cabeça e tu não consegue uhum, focar na tua atividade. Então, tu uhum, joga tudo ali no Trello e aí uhum, depois tu vais organizando ali nas tuas tarefas o que foi uhum, feito, o que não foi. É muito uhum. útil. E quem quiser ver É. exatamente como funciona o Trello, então nos destaques ali da Follow, tem ali um item chamado produtividade. Já foram gravados 3 blocos de stories ali. O segundo é o Pomodoro, que eu fiquei muito feliz agora que tu falasse dele. E o terceiro é o Trello. São ferramentas bem interessantes, mas a ideia é boa da gente fazer uma É. live só sobre produtividade, né? Uhum. Cada Ah, um muito tem que legal. testar, é o erro e É. acerto, né? Testar o que funciona para si. Eu fui estudar produtividade quando, num momento profissional, eu precisei dar conta de muitas coisas. E eu tinha a sensação de enxugar gelo, né? De você não vencer, não vencer, não vencer, e no final do dia você tá cheia de coisa, parece que você não trabalhou o dia inteiro. Então, e essa frustração, ela vai gerando até um impacto na própria produtividade. Então, eu fui estudar um pouco isso de como organizar essas atividades, e eu acho que o desempenho das atividades, enfim, profissionais é super bacana, e acho que isso vai muito ao encontro dessa organização toda, desse movimento todo. Então, por isso que eu provoquei um pouco isso, assim. E eu queria fazer mais 2 comentários, daí não são propriamente ferramentas, mas são Uhum. sugestões que eu entendo que são bastante importantes. Uma delas é o controle de timesheet, antes você mencionou. Ah, Esse é um excelente. dos controles, assim. Hoje tem algumas ferramentas que você pode rodar dentro dos escritórios. A maioria do software realmente já conta com esse tipo de solução. Outras utilizam planilhas mesmo, consegue organizar quando o número de clientes não é tão grande, consegue gerir isso por planilha. Mas eu considero que ele é uma ferramenta bastante importante para métrica. A gente eu tô falando a gente, quando eu me formei, a gente eu não tive uma matéria, uma aula sobre gestão. Nunca ninguém me disse como é que se geria um escritório, como é que se calculava, quanto é que eu ia cobrar na primeira ação, ninguém nunca explicou nada disso. Então a métrica de timesheet é uma delas, eu acho que cada advogado tem que ter essas métricas, mas para identificar realmente o valor do seu trabalho, o quanto realmente você desempenha em cada atividade. E essa é uma forma interessante de você encontrar onde é que está a sua dor. Porque às vezes o advogado é muito bom, mas ele está sendo ocupado por uma atividade que não precisava, ele é mais eficiente em outra. Então, fazer essa identificação assim do quanto é gasto em cada atividade é uma ferramenta bastante importante a médio e longo prazo. Então tá bom, eu vou investir, daqui a pouco eu preciso de alguém do administrativo do meu escritório, porque 70% do meu tempo eu estou gastando com burocracia do escritório e estou deixando de prospectar um novo cliente. Sem essas métricas, a gente fica muito no achismo. Talvez você ache que é 70, mas talvez era só 30. Então você investiu numa coisa que talvez não te ajudava, talvez tu precisava era mais de um sócio, ou de um estagiário, ou de uma, sabes? Então é pensar realmente através dessas métricas uma projeção, porque se a gente
gente não sabe onde é que está a nossa dor e qual que é o nosso problema, a gente não tem o que resolver. Sim. Então a gente precisa identificar para passar por esse movimento. Isso está absolutamente ao encontro do movimento da transformação digital. E o E na hora que segundo, vai fechar, desculpa, na hora que imagina, fechar pode o falar. contrato também, aí vai fazer uma petição, assim, vai fazer uma ação, né? Quanto tempo eu levo para fazer essa ação? Quanto tempo que eu perco Uhum, semanalmente para acompanhar esse processo? E aí tem mais uhum, audiência. Então, assim, às vezes o advogado isso. não tem noção do tempo que ele vai perder. Então, aí daqui a pouco Uhum, ele está com R$ 2 a hora dele, pela maneira que é, ele cobrou, porque ele não aham, soube o trabalho que ele ia ter. Então, assim, saber mais é, ou menos quanto leva, quanto tempo eu levo para fazer um contrato X, para eu poder uhum, fazer essa cobrança e não cobrar uhum, menos do que o meu tempo uhum. vale. E Claro, e focar, assim, né, no que né? vale a pena. Claro, e assim, hoje eu sei que ontem eu gastei 5 horas para fazer a petição inicial. Daqui 6 meses eu não lembro mais se foram 2 ou 7 horas. E daí, se eu cobrei por 2 e eu levei 7, pô, é um dinheiro que eu deixei de, né? A meu cálculo não bateu, né? A matemática não bateu. E a segunda, que eu falei que não era propriamente uma ferramenta, mas era uma sugestão, e que eu tenho visto que tem funcionado muito, eu acho que serve tanto para o advogado que ele trabalha com mais um sócio, de repente um estagiário, é a recorrência nas reuniões. A gente nunca teve tanto tempo longe, assim. Eu sei de muitos colegas, muitos advogados que continuam trabalhando de home office ainda sem estar pessoalmente juntos, né? E trabalhar com reuniões daily ou semanais, como chamam, assim, de fazer a recorrência da reunião tem sido muito importante para que as equipes, sejam pequenas ou gigantescas, estejam alinhadas. Aí, de novo, a gente vai trabalhar a comunicação, a importância da comunicação ajustada dentro das equipes, dentro dos pequenos e dos grandes escritórios. Então, essa ferramenta de uma reunião diária, uma reunião semanal, a depender da demanda e da necessidade, é uma atividade que, inclusive, muitas das empresas e das metodologias aplicam isso mesmo antes da pandemia, de sentar todo mundo numa mesa, uma vez por dia, ou numa videochamada, uma vez por dia, uma vez por semana, e realmente estar com tudo alinhado. Acho que essa troca é muito rica, e é assim que a gente identifica, de repente, onde é que está a dificuldade, o desafio, a dor no colega, no sócio, enfim, no outro, né? Eu acho que a pandemia, ela trouxe, né, ela alterou a forma de trabalhar das equipes, né, grandes ou pequenas. E aí eu acho que isso Uhum, tem uma relação, então, no final das contas, com essa transformação, que a gente chama de tem. transformação digital. E não Uhum. sei se queres tratar um pouquinho sobre isso com a gente, aproveitar aqui os nossos minutos aí, a gente tem mais uns Então, 15 a só. pandemia, ixi, a pandemia, Silvia, eu acho que ela veio tornar, digamos assim, deixar isso tudo muito mais gritante, muito mais ressaltado. Eu acho que saltou aos olhos do advogado que estava pronto e do que não estava tão pronto. Então, assim, ontem eu, inclusive, eu falei ontem a gente tratou de um assunto parecido no evento da OAB. No dia seguinte ao decreto aqui, pelo menos em Santa Catarina, nós estávamos com 80 e poucas pessoas trabalhando de casa. No dia seguinte, sem nenhuma dificuldade. Os escritórios, quando é um advogado sozinho, beleza, ele pega o notebook, ele leva para casa dele e tá tudo certo. Mas quando você tem uma equipe, ainda que pequena, isso representou muitos desafios. A gente acompanhou por alguns colegas, alguns posts até da própria CASC, da OAB aqui em Santa Catarina, assim, do desafio que foi para o advogado, principalmente do interior, aquele advogado que estava enraizado dentro do escritório, né, que dependia do contato pessoal para que funcionasse, assim. E eu acho que uma coisa que daí eu tenho bastante encantamento nessa questão da transformação digital num momento como esse, é que ressaltam aquelas soft skills que a gente falou antes. Você precisa de um espírito muito colaborativo para que funcione essa dinâmica da transformação digital e da descentralização das pessoas. Então, assim, adianta ter a Ferrari se ninguém quer pegar a chave e dar uma voltinha? Não adianta. Então você precisa realmente ter esse espírito colaborativo e mais do que isso, os gestores, os líderes, os sócios, eles precisam confiar na sua equipe. Foi-se o tempo de manter todo mundo embaixo da asa, batendo, né, chegou às 9:02, então vai ficar até 6:02. Eu acho que a advocacia nos permite
enquanto, enfim, prestação de serviço, nos permite um dinamismo e o que importa é o horário ou é o que está sendo entregue, né? Importa a solução que eu encontrei para o caso ou importa o horário que eu cheguei ou se eu me atrasei, enfim. Então, acho que isso impactou muito, assim, acho que ressaltou quem não tinha estrutura e quem não tinha esse espírito, realmente, essa cultura colaborativa, assim. Então, esse é um dos pontos que eu tenho visto de bastante debate, daí não são só nos escritórios de advocacia, as empresas que estão com uma cultura bastante forte conseguiram passar por isso, enfim, sem nenhuma dificuldade. Estão passando ainda, né? Nessa questão do home office, assim, a minha experiência no Tribunal de Justiça é que no dia seguinte nós viemos cada um para sua casa, né? E então, a partir de agora, ninguém mais volta. Tudo funcionou, porque o e-proxy estava funcionando, todo mundo tinha sua senha. Os meus documentos eu sempre salvei no meu Google Drive, então, tipo, eu tinha todo acesso às minhas questões. Só que realmente o estar presente fisicamente disponível, isso não aconteceu, tem assim nos horários normais. Porque assim, a minha realidade em casa, eu tenho uma filha de 3 anos, não vou a escola também não está aí, então a gente vai se adequando, acho que cada um teve a sua realidade, né? Tem gente que tem idoso em casa, tem as pessoas também que ficaram nervosas com a pandemia, cada um fez, eu acho que o importante é cumprir, digamos, as metas da equipe. Claro. Tem que gerar aquela confiança, tem que ter uma confiança com outra pessoa que ela vai cumprir o que ela se comprometeu, mas ela não vai estar exatamente às 8 horas da manhã ali disponível, né? Então, cada um vai acabar se adequando à realidade. Eu acho que isso foi muito positivo para as pessoas começarem a ver o que a pessoa está entregando e não o tempo que ela está disponível. O valor, né? O que importa é o valor da entrega, né? Então, se esse valor foi produzido e entregue às 5:30 da manhã, às 7 da manhã, porque cada um é uma realidade, né? Muito isso que você falou. Tenho colegas que preferem, enfim, de repente, precisaram parar para atender filho ou família, depois vai retomar o trabalho às 8 da noite, que é o horário que mais produz. Se funciona para a pessoa, tá tudo certo, não cabe a gente impor uma obrigatoriedade, pelo menos essa é a nossa realidade enquanto cultura do nosso escritório, né? Mas enfim, tem funcionado e eu acho que ressalta muito isso, ressalta muito esse espírito e essa habilidade criativa, empática, de responsabilidade coletiva, assim, no nosso trabalho. Ô, Thaís, e a Gisele fez uma pergunta aqui, se tu acreditas que essa realidade do home office, então, vai se estender pós-pandemia? Eu realmente acredito que sim, pelo menos então, uma parte, né? Talvez não tão eu acredito muito, muito na flexibilização. E não totalmente no home office, porque eu acho que os encontros pessoais eles têm uma riqueza muito grande que ele não pode simplesmente ser esquecido e ser abandonado por completo, meu entendimento. Mas agora, você permitir a flexibilização disso, então tá bom, uma semana eu preciso ir visitar a minha avó lá em São Miguel do Oeste, eu posso trabalhar de lá essa semana? Eu não vou estar produzindo, entregando o mesmo valor quanto eu estaria aqui em Florianópolis? Então eu acho, e esses dias eu escutei um professor da USP falando sobre transformação digital e eu fiquei muito feliz quando ele disse isso, assim, porque apesar de algumas grandes empresas de tecnologia, enfim, Facebook e outras já estarem falando que estão repensando em talvez vender vender seus escritórios e botar todo mundo em home office, eu acho que os encontros, eles têm um valor que eles são importantes. E eu acho que isso também ficou ressaltado agora na pandemia, a falta que isso faz, né? A falta que as pessoas estão sentindo de se encontrarem e conviverem, né? Então eu acredito que vai trazer uma flexibilização muito importante, de verdade, assim, sem perda de produtividade, sem perda de valor, mas eu acredito e espero que a gente, enfim, possa também ter os encontros presenciais. E Thaís, alguma outra área vem passando por essa transformação, que nem a advocacia foi um pouco assim intensificada aí no susto? Porque quem atua na área digital, de tecnologia, já respira isso, né? Tem alguma outra área, não sei, agronegócio? É que todas as áreas, assim, eu vejo, por exemplo, assim, a medicina, o agronegócio, enfim, áreas como a própria psicologia, nutrição, essas outras áreas, me parece que
todas são dotadas de instrumentos de tecnologia, principalmente no agronegócio e na medicina. É gritante o quanto esse movimento ele vem sendo muito intensificado, assim. Essa semana, inclusive, a gente estava numa conversa em casa e a minha irmã, ela é estudante de medicina, e eu fiz esses questionamentos para ela sobre como é que esses outros cursos estão se relacionando com a tecnologia. De curiosa mesmo, será que somos nós, o direito, que talvez não estamos olhando para gestão e tecnologia enquanto a nossa formação? E ela disse, não, ninguém não se aplica, não usa, a gente não testa nada durante a faculdade. E me trouxe essa preocupação, porque, na verdade, formam-se profissionais que precisam aprender e passar por esse movimento um pouco que na força, né? Porque isso não compõe a grade, não compõe o debate acadêmico, assim. Então eu acho assim, né? A própria questão da telemedicina agora na pandemia foi uma grande revolução, foi uma coisa que em outros países já é feito há muito tempo, e no Brasil havia uma resistência muito grande, foi necessário, enfim, flexibilizar, acho que é uma demonstração grande desse movimento. Enfim, a psicologia já permitia, por exemplo, atendimento online, mas a medicina não. Então, enfim, acho que várias áreas, assim, vão sair mais fortalecidas. O grande desafio é o quanto dessas áreas vão continuar promovendo isso pós-pandemia, né? A gente... será que depois da pandemia eu vou voltar só presencialmente? Eu vou poder sustentar a distância? Eu vou poder, enfim, ser atendida à distância por um desembargador, uma assessoria? Então, esse é o grande ponto de dúvida para nós, operadores do direito, né? Como é que isso vai ficar no depois, né? No judiciário, pelo menos aqui de Santa Catarina, teve um aumento de produtividade com tudo isso, né, dos magistrados. Então, e a questão de marcar com o advogado para atender o juiz, atender, às vezes tudo isso tem uma perda de tempo, né? Se tu pode atender, digamos, de casa, para quem se adaptou bem, né? Então, assim, vai, faz, eu continuo fazendo o que eu tô fazendo, não preciso sair de casa, me arrumar, pegar trânsito, né? Então, algumas pessoas já comentaram, nossa, eu tô rendendo muito mais, porque eu demorava tanto tempo para me deslocar até tal lugar. O advogado tem isso, né? Ele tem que sair do escritório dele para ir até o fórum, ou até quando for falar com o tribunal. Então, um advogado do interior, né, que ele tem que vir até o tribunal, até Florianópolis, para o Tribunal de Justiça. Claro. Então, isso facilitou. E eu acho que isso vem para ficar. As sustentações orais, hoje em dia, tem filas enormes aí de advogados esperando, porque nunca se teve tanta sustentação oral, porque ninguém queria ir até lá. Mas tem essa facilidade, então eu quero defender o meu cliente, eu quero usar desse meio de defesa. E você torna mais democrático o acesso mesmo, né? Sim. Você permite que talvez, porque uma coisa o meu escritório fica no centro de Florianópolis, então eu caminho poucas quadras, eu estou no tribunal. Mas você permite, na verdade, que advogados do interior, cujos seus clientes talvez não teriam condições, inclusive financeiras, de bancar esse deslocamento, de ainda assim estar sendo ouvido durante um julgamento, né? Então eu acho que há muitos benefícios. A gente tem notado também que muitos órgãos, daí não propriamente o judiciário, mas muitos órgãos administrativos, enfim, estão permitindo agendamento. Então antes você ficava 2, 3 horas esperando para ser atendido, agora você marca um horário e você é atendido na hora que você marcou. Então, enfim, eu acho que esse do hora marcada é uma coisa assim, porque nunca ninguém implementou. Por que nunca ninguém implementou a hora marcada, né? A gente não está falando de nada complexo. Isso, sabe? Então, assim, precisava de uma outra ferramenta para implementar a hora marcada? Não precisava. Então, assim, nem tudo é tecnologia. Nem tudo é tecnologia. Desculpa te cortar. A gente está, infelizmente, o nosso tempo está acabando. E aí, então, eu queria... Também foi ótimo, eu adorei conversar contigo. Eu espero que todos tenham aproveitado tanto quanto eu aprendi aqui hoje. E eu queria te passar a palavra antes de eu finalizar, para te fazer as tuas palavras finais, quem sabe por onde começar. Aí pro pessoal. Legal. Eu acredito muito assim na fração. Eu acho que você começar uma coisa grande é muito difícil, mas se você pega uma coisa muito grande, você divide ela em várias pequenas, cada semana a gente faz um pedaço da pequena. Então essa foi uma das formas que eu encontrei de
enquadrar e incluir a transformação digital e esse movimento todo dentro da minha rotina. Porque eu continuo advogando, eu continuo cumprindo prazo, eu continuo fazendo audiência, eu continuo fazendo projetos de implementação. Então foi a forma que a gente... Porque se a gente espera uma semana ideal e perfeita para botar isso em dia, isso não existe. Então, aos pouquinhos, a gente vai identificando os problemas, fraciona e vai realizando pouco a pouco. O importante é começar, é ter coragem, é tentar, é testar, é dizer isso não funciona, isso não deu certo, mas ser bastante perseverante. Então, essa é a sugestão que eu dou de quem está um pouco mais de 2 anos à frente disso, assim, e dá certo, tá dando super certo. É fazer a super meta, que é a transformação, que é que vai ser constante, né? Que nem o lifelong learning, Isso. aí, eu estudar para sempre, e as mini Isso. metas aí para ele. Perfeito. E antes de tudo É. isso, ver a sua dor, né? Eu adorei essa tua fala, de Identificador. identificar realmente Isso. qual, né? Cada um tem a sua, né? Do seu escritório. Aham, com certeza. Thaís, parabéns pela tua fala. Eu adorei Imagina. estar aqui. E em nome da Forló, eu agradeço tu estares aqui, a tua disponibilidade de tempo. E espero que a gente tenha mais a chance de ter mais lives, quem sabe aí falar Nossa. sobre a produtividade. Já super me identifiquei com esse negócio do Pomodoro. Imagina, eu agradeço demais o convite, gostaria de renovar, enfim, os votos de que, enfim, vocês continuam fazendo esse trabalho maravilhoso, de muito sucesso, de um apoio importantíssimo nesse momento, muito sucesso para vocês e estou super à disposição. Tá bom, muitíssimo obrigada. Obrigada por todos aí que nos assistiram. E a gente vai salvar agora no IGTV, para quem não conseguiu Ai, legal. assistir. Tá bom. Até Então, logo. obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Imagina.